Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 17. E aí existem, não coincidências, né, mas eu vou chamar de Jesus ciência, em que às vezes nós preparamos determinadas questões para determinados tempos, mas Deus diz, não, é o momento que nós devemos. Então há um sermão preparado já há alguns dias para uma data específica, mas Deus me chama exatamente a fazer uma reflexão sobre este texto no Evangelho de João, no capítulo número 17. Já meditamos também nesse capítulo, do versículo, nós vamos ler todo o capítulo até o versículo 26. Ainda que eu tenha, né, um desejo de estar fazendo uma reflexão entre o 20 e o 23, mas eu gostaria que nós lêssemos esse capítulo de número 17 até o versículo número 26, todo o capítulo, né, de número 17. É um texto bastante bonito da palavra do Senhor em que Jesus fala determinadas questões. Evangelho de João, capítulo 17. Eu vou ler na versão que eu estou aqui, irmãos. Meus irmãos podem estar acompanhando aí na sua Bíblia. 17, do 1 ao 26. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autonomia sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora, eles sabem que tudo o que me destes vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles a aceitaram. Eles reconheceram de fato que vem de ti, e creram que me enviastes. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me destes, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aqueles que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles são do mundo, eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amaste, como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me destes estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me destes, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo,
embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviastes. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Que Deus abençoe a santa palavra do Senhor aos nossos corações. Irmãos, digo isso porque este ano de 2026 tem sido um ano muito atípico, né? Na verdade, desde o início nós anunciamos a seguinte questão: o tema do ano de 2026 é unidade. 2026, o ano da unidade. E decidimos então, naquele momento, na virada do ano, que João 17, 21 seria exatamente o texto base deste tema para o ano de 2026. A gente tem uma cultura, né, o costume de estarmos buscando dar um tema para aquele ano corrente, o chamado ano letivo corrente. E o interessante é que eu nem sabia disso, né? Mas a própria Convenção Batista Brasileira estava estipulando, né, o tema unidade para todos os batistas do Brasil, e exclusivamente também aqui na Convenção Batista Mineira. Nós, os batistas, né, que conhecemos a estrutura denominacional, sabemos que temos uma representatividade nacional, Convenção Batista Brasileira, em que ali existe uma chamada regra, né, de prática doutrinária, que são as doutrinas da Convenção Batista Brasileira. Sobretudo, a nossa regra de fé e de prática dos batistas brasileiros, eu posso usar aqui o termo entre aspas, os batistas tradicionais, é a palavra de Deus. Então, praticamos, lemos a palavra, ouvimos a palavra e colocamos em prática a palavra de Deus. Isso é um princípio denominacional batista brasileiro. Isso é muito bacana de se pensar. Aí a gente poderia falar que a Convenção Brasileira se subdivide em convenções estaduais, e as convenções estaduais se subdividem em associação, buscando a unidade do povo batista por todo o território nacional. É claro que, nas questões de diferenças regionais, diferenças locais, nós não somos iguais. Não há possibilidade de sermos iguais. Por mais gêmeos que sejamos, né, Heloísa e Helena, né, nós somos diferentes. Os gêmeos, por mais que sejam muito parecidos, eles têm a sua impressão digital totalmente diferente uma da outra. A íris do seu olho, que é também uma leitura digital particular e pessoal, também é diferente. O código de DNA de um difere, porque a identidade é pessoal e particular. Então, nós não somos iguais, nós somos diferentes. E pensando nessa característica das nossas diferenças, nós somos chamados, e isso é a essência, nós somos chamados à unidade. Meu irmão e minha irmã, num tempo em que a desunião, o desamor, a falta de paciência tem imperado na sociedade brasileira, nós somos chamados pelo Senhor da igreja à unidade em Cristo. Isso é fenomenal. Tanto é que o tema da mensagem, juntos pela unidade, é buscar exatamente um direcionamento que, em meio a esses conflitos regionais, locais e pessoais, nós não somos chamados a sermos uma só pessoa, clone do outro. A gente não é chamado a ser clone. A gente é chamado a ser irmãos. A gente é chamado, em meio às nossas situações diversas, né? Questões diversas, particulares e pessoais, a gente é chamado a andar em unidade. E aí, né, escrevi algumas coisas. Por exemplo, a gente está vivendo em uma época, né, de muitas conexões, mas de poucos relacionamentos. O povo brasileiro está conectado em muitas coisas. Por exemplo, até poucas horas atrás, não sei se horas ou minutos, o povo brasileiro estava conectado aí na Cazé TV, né? Porque ao longo da Copa do Mundo, a transmissão foi feita pela Cazé TV no YouTube. E aí uma das coisas que me chamou a atenção em algumas das transmissões, eu confesso, irmãos, os meninos sabem disso, que eu não fiquei lá ligado nessas questões de televisão, mas me falaram que existiam transmissões que eram mais de 30 milhões de pessoas, 30 milhões de aparelhos
sintonizados ao mesmo tempo. E nós somos 200 milhões de brasileiros. Então, assim, 40 milhões de aparelhos conectados. Se cada casa tiver 5 pessoas, 5 vezes 4 são 200 milhões de pessoas paradas, conectadas. E olha, a conexão está sendo intensa. No WhatsApp, antigamente era telégrafo, né? Acho que tem muita gente que não sabe nem o que é telégrafo, né, Elisa? Você não sabe nem o que é telégrafo. Mas antigamente era telégrafo, era telegrama. A Elisa tomou um susto que eu falei telégrafo, nome esquisito, mas é isso mesmo. Aconteceu uma época que a gente era conectado pelo telex. E aí, está todo mundo hoje muito conectado, mas relacionamentos reais são poucos. Ontem fiz o casamento do meu filho aqui, e nós temos vários casamentos, irmãos, que são conexões, mas não existe relacionamento. São respostas sociais, mas não relacionamentos. E aí, olha, uma das coisas que eu também aprendi ao longo desses dias, que nunca foi tão fácil falar com alguém e, ao mesmo tempo, tão difícil caminhar do lado dela. É simples demais você falar com pessoas. Agora, andar junto, aí é complexo. E aí eu descobri que, infelizmente, essa realidade, por pior que ela sinalize ser, a gente ter relacionamento, andar com pessoa, falar com pessoa, mas se relacionar é complexo, né? Caminhar com ela é complexo. Infelizmente, eu cheguei à conclusão que isso atinge também nossas igrejas. E aí o pior de tudo, essa realidade de atingir nossas igrejas, de alcançar nossas igrejas, é que gera um espírito, sabe, de individualismo, de competição, né, que é horrível. E o pior que isso, irmãos, e aí olha só, falando aí de líderes, né, nós temos pastores que se isolam no seu mundinho, né? Sua igreja é a melhor igreja, só ela que é boa, só ela que é aquilo. Nós temos aí igrejas que querem caminhar sozinhas num contexto em que nós somos chamados à unidade. Então há um isolamento, um distanciamento. E uma das coisas também que eu percebo, sabe, às vezes as pessoas têm confundido, sabe, algumas questões, tais como, por exemplo, a realidade da independência, né? Poxa, eu sou dependente de Cristo, mas não tem confundido essa independência, porque na verdade eu sou dependente de Cristo, numa característica de individualismo, que o meu irmão, a minha irmã, às vezes não faz parte do meu chamado, do meu processo. Isso é horrível. Nesse texto que a gente leu, uma das coisas que eu percebo, né, antes mesmo de Jesus Cristo ir para a cruz, ele mostrou algo que estava ocupando o coração dele, né? Jesus não pediu ali poder, fama, riqueza, influência política, templos maiores, templos modernos, não pediu conforto, não pediu ideologia, identidade, mas pelo contrário, a oração de Jesus foi: Pai, que eles sejam um. Olha, indo para a crucificação, indo para o cumprimento da promessa de Deus para a sociedade, de trazer para a humanidade um Salvador pleno, completo e perfeito, que não nos permitiria mais, ou que não nos levaria mais a dependermos de irmos a um determinado santuário, levar determinada oferta ou determinado sacrifício, mas agora Deus cumpre a promessa em Jesus Cristo, Ele está indo para a sua crucificação, e no caminho, Jesus poderia falar muitas coisas, inclusive como na oração: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas sobretudo, seja feita a tua vontade. A caminho da crucificação, ele sabia que ele seria condenado por crimes que ele não cometeu, ele sabia que ele viveria o que a maioria dos criminosos, tais como nós, criminosos contra Deus no sentido do nosso pecado, não por uma lei definida de forma humana, mas pelos nossos pecados. Ele seria condenado pelas instituições políticas da época para cumprir a pena que nós, os pecadores, merecíamos. E indo para esse caminho, ele entendendo essa missão,
Ele diz: Pai, o que eu estou pedindo ao Senhor, eu sei que eu tenho que cumprir o meu papel, mas o meu pedido ao Senhor neste momento é que, como eu e o Senhor somos um, que eles também assim sejam um em nós. Olha, isso é fabuloso, isso é tremendo, isso é grandioso. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, Deus homem, preste atenção, Jesus Cristo, Deus homem, tinha a possibilidade de falar muitas coisas sobre seus interesses particulares e pessoais, como nós falamos, como homens que somos. Queremos fama, queremos poder, queremos autoridade, queremos tempos maiores, queremos tempos melhores, queremos isso, queremos aquilo. Mas deixamos de nos aperceber que a igreja é feita de pessoas. E essa é, né, a maior realidade através da unidade que o Senhor pede. Porque quando esquecemos de ver que igrejas são feitas com pessoas, pessoas são muito maiores do que qualquer outra realidade. Porque Cristo morreu exatamente por quem? Por quem? Por nós, pessoas. Jesus não morreu para tempos confortáveis, ainda que não tenho nada contra isso, estamos planejando inclusive um desenvolvimento da obra. Jesus não morreu por causa de tempos confortáveis, por causa de dinheiro, por causa de fome, por causa de poder. Jesus morreu por causa de... Por quem? Pessoas. Então, para mim, o primeiro ponto é que a unidade nasce no coração de Deus. Assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Sabe, meu irmão e minha irmã, a unidade não foi inventada por seres humanos. Para mim, ela nasceu dentro da própria Trindade. Lá no início de tudo, nas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, quando fez o homem, o chamamento ainda que não explicitamente, mas o chamamento é: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Uma primeira característica de que existia um ambiente de unidade em meio à diversidade de pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E olha que profundo, né? A Trindade de Deus revela a manifestação profética de Deus nas suas realidades. O Deus Criador, o Senhor que cria todas as coisas, o que organiza as coisas. O Deus Filho, aquele que vem para ser o sacrifício vivo de socorrer e salvar o pecador perdido. E o Deus Espírito Santo, que é aquele que, cumprida a obra da criação, cumprida a obra da regeneração, é agora o que promove a justificação que vem na mente de nós, habitar em nós para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, Deus Espírito, vivemos o tempo da graça e da manifestação, da justificação, da compreensão através da iluminação do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. E olha, o interessante nesses... e eu vou usar um termo, irmãos, nessas funções específicas, né? Um cria, um salva e um justifica, um faz compreender do pecado. Existe a chamada triunidade, que é a unidade dessas três pessoas de Deus. A harmonia. Não há competição, ninguém é melhor ou maior, a não ser o Senhor como um todo. E o interessante, né, que a gente percebe, né, para mim, a unidade nasce exatamente nesse processo, né, de três pessoas em um só Deus que mostram a comunhão perfeita, que deve servir de modelo para a comunhão da igreja. E olha, quando Jesus fez essa oração, ele não pediu para que a gente fosse parecido um com o outro. Ele disse que nós sejamos um como ele o é com Deus. E uma das coisas que eu citei no início, né, que esse significado desse sejam um, dessa unidade, não está diretamente relacionado a uma uniformidade. Deus não quer produzir cópias uns dos outros. Deus criou pessoas diferentes, dons diferentes, ministérios diferentes, mas o propósito é único. O propósito é servir ao Senhor em todo o tempo para que a glória seja dele. Deus não está criando identidades
ainda que eu cite denominação, nós somos da denominação batista, mas nós não somos iguais. Mas o que nos difere é menor do que nos une. Porque quem nos une é o Espírito Santo de Deus. Por isso, a nossa igreja, ela não existe tão somente para que a gente venha aqui cantar, tal. A nossa igreja existe para manifestar a comunhão do reino de Deus na igreja. A gente pode elaborar estratégias, ter autoridade, a gente pode pensar muitas coisas, mas na verdade, a nossa igreja existe para celebrar o reino de Deus e as pessoas olharem, ali está um povo que se reúne como aquele o qual o conduz. E uma das coisas que eu percebo nessa realidade é se um membro na igreja floresce, prospera, todos nós florescemos e prosperamos com ele. Se um membro na igreja está triste, todos nós deveríamos ficar tristes com ele. Se porventura, alguém está chorando, e ninguém deveria chorar sozinho, não, irmãos. Eu imagino quantos irmãos aqui têm chorado nos seus cantos, nas suas madrugadas, porque às vezes não consegue ver essa realidade na sua própria igreja. Se eu for falar com o irmão vai achar que eu estou nessa situação. Se eu for falar com a irmã, vai ser assim. Às vezes não consegue acreditar e confiar que vivemos a unidade do Espírito Santo do Senhor na nossa casa. Isso é horrível. E uma das coisas que eu percebo que a unidade nos chama a pensar é exatamente exercer algo chamado humildade. E olha, João 17 está mostrando para nós algo muito extraordinário, Eu pergunto, quem está orando em João 17? Alguém pode me responder aqui? Quem? Jesus. É o próprio Filho de Deus. E se a gente for passear pela palavra, Jesus tinha toda a autoridade. Todo o poder me é dado. Não é isso? Deixou a sua glória. Fez-se menor do que os anjos. Então quem está orando nesse texto é o próprio Senhor da igreja. E perceba uma das coisas mais interessantes. Ele possuía toda a autoridade, mas mesmo assim, ele ora, ele serve, ele ama e ele se entrega. E uma das coisas que eu olho para a cruz, olhar para a cruz de Cristo é o maior exemplo de humildade. Porque ali, irmão, ali ele foi crucificado como o pior dos ladrões, o pior dos bandidos, porque a condenação de cruz era a pior das condenações. Só era imputada aos piores dos piores. E aí a Bíblia fala que Jesus se fez anátema, maldição. E olha, ele foi impecável, imaculado, sem mancha, como Isaías disse. Ovelha muda foi entregue ao matadouro. E ele foi assumir o símbolo do anátema, da maldição que é a cruz. E lá não existiria possibilidade alguma do orgulho governar, poder governar, porque lá ele não dominava essas coisas. Então, eu acho que os maiores inimigos da unidade na igreja do Senhor Jesus Cristo nunca foram as diferenças, sabe? Nós sermos diferentes. O maior inimigo da unidade, geralmente, e acredito que na maioria das vezes, se não em todas delas, é o ego, a vaidade, a competição, a comparação e desejo de reconhecimento. Agostinho, dizia uma coisa que eu anotei também. Ele dizia o seguinte: onde a humildade reina, ali Deus derrama a sua graça. Spurgeon escreveu uma vez dizendo o seguinte: a verdadeira grandeza não está em ser servido, mas consiste em servir.
As igrejas fortes não são construídas por homens famosos, pregadores maravilhosos, música perfeita. As grandes igrejas são construídas por servos, que é o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Digo também uma outra coisa, baseado nesse texto. A unidade, ela fortalece a missão, sabe? E uma razão que eu vejo ser uma das mais interessantes nesse contexto, do fortalecimento da missão, está exatamente no versículo da divisa da unidade da nossa igreja. Versículo 21 de João 17. Alguém pode ler, por favor, todo o versículo 21? A parte final do texto diz: para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu vou ler o versículo novamente. Presta atenção nesse versículo, olha. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós. E olha o resultado. Para que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como nós anunciaremos a mensagem de Cristo, Senhor da igreja, se nós não somos um? A palavra está dizendo, irmão, e nós não somos por causa do nosso ego, por causa da nossa vaidade, por causa do nosso espírito de competição. Sim, somos diferentes, claro que somos, e louvado seja Deus que somos. Mas é nas nossas diferenças que a glória e a graça de Deus se revela. Quando eu olho a igreja primitiva e eu vejo, né, o sentido da igreja primitiva, em Atos capítulo número 2, dizendo o seguinte: e a igreja craía na graça do povo, e a cada dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haveriam de serem salvos. Quem salva é Deus, quem chama é Deus, quem capacita é Deus, quem instrumentaliza é Deus. Não é a nossa capacidade intelectual, moral, financeira, ética, profissional que faz uma igreja crescer para a glória do Senhor. Quem faz a igreja crescer é o próprio Senhor da igreja. E se nós não entendemos assim, é porque estamos equivocados no nosso entendimento do que de verdade é ser servo de Cristo. Tertuliano registrou uma coisa que eu li num dos livros. Na sua história, Tertuliano dizia o seguinte, que ele estudou os pagãos. E dentro de toda essa estrutura do texto dos pagãos que viam os cristãos, ele citou pelo menos alguns pensamentos que ele pôde pegar, né, daquilo que ele entendeu da realidade do povo pagão. E a frase mais dita era algo semelhante a isso: olha como eles se amam. Se porventura os que não creem em Deus, creem em várias outras estruturas, ou até são incrédulos, olham para aqueles que creem em Deus, e a afirmação que eles fazem: olha como eles se amam. É porque, na verdade, existe um amor que é muito maior do que um amor de amizade ou de relacionamento. Ele vai além disso. E aí nós poderíamos chamar, né, porque existem 3 formas de amor na palavra: ágape, filo, eros, né? Eros do relacionamento de homem e mulher, filo da amizade, então filosofia, amigo do conhecimento, e o ágape. O amor ágape é o amor supremo, superior, completo, que está descrito em 1 Coríntios capítulo número 13. É o amor que tudo sofre, tudo perdoa, está disposto exatamente a buscar a conciliação e a unidade. Não vê os seus próprios interesses, mas pratica os interesses em detrimento dos outros. Então esse é o amor. Então acredito que o amor que os pagãos viam nos cristãos era exatamente o verdadeiro amor de Deus, os quais Jesus Cristo inclusive orou para que eles sejam um,
como nós o somos. E se eles forem um, como nós o somos, o mundo crerá que o Senhor me enviou. A mensagem do Evangelho de Cristo Jesus foi confiada à igreja, para que a igreja anuncie aos pagãos, para que a igreja anuncie aos perdidos quem de verdade Jesus Cristo é, o que de verdade Ele fez. Mas se a igreja não compreender a sua vocação perante o seu Senhor, está atrapalhando pela sua humanidade o desenvolvimento da obra pelo qual o Senhor Jesus Cristo orou. Isso é um fato. Então, irmãos, a igreja existe neste lugar, nesta comunidade, é para fortalecer pessoas no amor, no relacionamento, na comunhão, na submissão a Deus, na unidade, na busca dos interesses que vêm do Senhor. Através desse fortalecimento, as pessoas estão e são capazes a levarem a mensagem do reino, a fim de que outros conheçam esta mensagem que um dia as alcançou. Porque nós aqui que estamos, nós que estamos na igreja, fomos salvos por Jesus Cristo, um dia, outrora, alguém nos anunciou a mensagem do Evangelho, nós dissemos, é essa mensagem, é ela que eu preciso para a minha vida. É essa mensagem que vai transformar a minha vida, então eu quero essa mensagem. Ao assumir essa mensagem, a gente passa a ter a responsabilidade de viver plenamente essa mensagem por onde quer que a gente vá. A mensagem do Cristo que humilhou-se a si mesmo. Humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. O texto bíblico diz isso muito claro. Humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. E como servo foi confiado o ministério da regeneração do pecador através do seu sacrifício. Quero dizer uma coisa, irmãos. A igreja precisa entender que ela está a serviço do Senhor da igreja. Por isso, a unidade ela sempre será sustentada pela glória de Deus. O verso 22 diz algo muito profundo, né, sobre essa questão. Diz assim: dei-lhes a glória que me deste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um como nós somos um. A glória de Deus está revelada nesta igreja. Amém? E a glória de Deus está revelada nessa igreja no sacrifício do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E nós somos os corresponsáveis para que essa glória não seja ofuscada, mesmo com as nossas boas ações ou bons interesses, porque a glória precisa ser do Senhor. E aí tem várias e várias questões que vão nos levar a pensar o seguinte: quanto menos presença permitirmos dos homens nas intervenções, mais a presença de Deus será notada. E por fim, a unidade nos prepara para o futuro, né? Jesus termina olhando para a eternidade. Ele ora para que o seu povo esteja com ele. Toda a unidade verdadeira aponta para o céu. É lá no céu que a gente vai morar. Isso aqui é só uma preparação para que nós entendamos o equilíbrio que nós teremos na eternidade ao chegarmos lá. E uma das coisas que acredito não vão entrar lá: disputa, vaidade. Porque o único propósito, né, e é isso que eu acredito, seremos um só coro, um só coral, adorando o Cordeiro. A igreja saudável é a igreja que prepara as pessoas para essa eternidade. A igreja saudável é a igreja que prepara as pessoas para esta eternidade com o Senhor no céu. É lógico que a gente entende, né, das nossas capacitações, das nossas necessidades de melhorarmos, sabe? Mas nós vivemos na igreja a antecipação da unidade na eternidade. Se aqui nós não nos equilibrarmos, será que a gente vai conseguir na eternidade? Jesus Cristo está falando pela nossa igreja.
Jesus Cristo orou pela vida dos irmãos. No verso 20 ele diz: não oro apenas por eles, mas eu oro também por aqueles que ainda crerão em mim. A minha oração não é apenas por eles que já foram. Peço também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Se nós estamos aqui hoje, é porque houve uma mensagem que nos encaminhou. E Jesus está orando por aqueles que, a partir da mensagem que nós anunciaremos, crerão nele. Esta é a verdade da unidade. Então, João 17 não registra tão somente uma oração. Para mim, registra um grande desejo de Jesus Cristo na cruz do Calvário, sabe? Que não pediu força, poder, sucesso, influência, mas ele pediu unidade. E a gente tem a obrigação hoje, como igreja, responder a esta oração segundo aquilo que o próprio Deus tem colocado no nosso coração. E aí, é aqueles que permitem o que Deus tem colocado no nosso coração. Porque é claro que na nossa natureza humana, né, a gente caminha com diversos tipos de pessoas, e a gente vai ser assim. E é nesse caminhar com diversos tipos de pessoas que nós compreendemos o seguinte: somos diferentes, mas buscamos uma identidade comum. E a identidade é Cristo. E aí eu vou contar uma rápida ilustração. Ontem, né, eu até comentei sobre essa ilustração aqui, sobre o cordão de 3 dobras, mas eu quero falar diferente. Um carpinteiro antigo estava ensinando lá um aprendiz. Ele pediu então que o aprendiz pegasse 3 pedaços de madeira. O primeiro estava sozinho. E aí, falou: tenta quebrar. Aí o aprendiz quebrou aquele pedaço de madeira facilmente. Aí depois o carpinteiro experiente entregou 2 pedaços de madeira. Falou: junta os 2 agora aí. Tenta quebrar. Aí o menino fez força, quebrou. Aí o carpinteiro olhou, sorriu e falou: agora pegou 3 pedaços, amarrou essa madeira e formou um feixe. Entregou para ele: agora tenta quebrar. E aquele menino tentou e não conseguiu. O carpinteiro olhou sorrindo e disse: separadas, as madeiras revelam a sua fragilidade. Juntas, as madeiras mostram a sua força. E aí, o elo mais fraco desse feixe, por mais dificuldades que ele esteja passando, quando ele está junto, ele é fortalecido. E ele suporta e supera as suas crises e as suas dificuldades, porque ele sabe que há outros que os sustêm. E, sobretudo, quem os conduz como a terceira dobra do cordão, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E em nome de Jesus, irmãos, que ninguém nessa igreja caminhe sozinho. Que ninguém nessa igreja celebre vitórias que não sejam da obra de Cristo na vida das pessoas. Que ninguém nessa igreja olhe para si como melhor do que o outro. Que ninguém dessa igreja seja o Senhor da igreja. Tão somente Jesus Cristo, para a glória do seu nome. Que na verdade, meus irmãos, que a unidade, né, que nós propomos no início desse ano, não seja simplesmente um tema, mas que seja um exercício diário das nossas vidas como crentes em Jesus Cristo, membros da PIB de Benfica e das igrejas às quais estamos chegando através dessa transmissão em nome de Jesus. Portanto, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos faça cada dia servos segundo o Senhor, para a glória do nome dele. Feche seus olhos, nós vamos orar agradecendo ao Senhor por este momento e pedindo que Deus nos despeça em paz, nos leve aos nossos lares, nos guarde e nos use, né, e nos unja com a unção dobrada do Espírito Santo, em nome de Jesus. Se porventura algum irmão ou irmã sentir o desejo de orar neste momento, se coloque de pé para que nós possamos ouvir a oração e orar junto com o irmão ou irmã de forma voluntária. Aquele irmão ou irmã que quiser fazer essa oração, logo após estaremos impetrando então a bênção apostólica.
Amém. E agora, que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus, o Filho, as doces e eternas consolações do Santo Espírito do Senhor sejam derramadas sobre a igreja do Senhor Jesus reunida nesta noite, neste lugar, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus vos abençoe, meus irmãos, em oração silenciosa. Nos despedimos. Vão em paz, tenham todos uma boa semana. Que a graça do Senhor vos acompanhe, em nome de Jesus.